Gente, eu pretendo dar continuidade àquela última mensagem, quando preguei aqui pela última vez. Nós falamos naquela oportunidade sobre a nossa relação com os nossos próprios pecados. Uma relação de amor e ódio, de desejo e de repulsa. Para muitos, é um viver desenfreado no pecado, desfrutando dos prazeres que veem, que enxergam e que buscam no pecado. O prazer, a atração pelo pecado. Para outros, uma luta maluca, uma luta forte, uma luta inglória contra o pecado, para não vivê-lo, não praticá-lo, não ser escravizado por ele. E em tudo isso tem a ira de Deus, o medo da ira de Deus. E nós nos baseamos na carta de Paulo aos Romanos, apenas fazendo um breve resumo dessa carta, de alguns capítulos dela, para falarmos a respeito disto. O apóstolo Paulo apresenta logo no início dessa carta todo o tema dela, quando ele diz que o justo viverá pela fé, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele logo em seguida começa a falar que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade. E nós fomos bem educados, ou melhor dizendo, mal educados, quando nos ensinaram a temer a ira de Deus, como se Deus estivesse lá no céu, anotando cada um dos nossos pecados, atento a cada uma das nossas falhas, para então derramar a sua ira contra nós, contra também o nosso pecado. Mas Deus nem precisa derramar a sua ira, basta que Ele deixe o ser humano seguir os desejos de sua própria carne, as disposições mentais reprováveis de cada um de nós, e o estrago já estará feito. E assim, seguindo essa disposição mental reprovável, o homem passou a cultuar a si mesmo, cultuar tudo aquilo que ele busca, que ele deseja, e nisso ele se afastou de Deus. E o capítulo 1 fala bem sobre isso, quando ele descreve diversos erros, diversos desvios, diversos pecados. E no final, por exemplo, no verso 29 do capítulo 1, ele diz: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E eu perguntei naquele momento, qual de nós se vê fora dessa lista, nos pecados que ela aqui condena e sobre os quais a ira de Deus está derramada dos céus? Nenhum de nós está livre dessa lista. E aqui se diz que, no versículo 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Todos nós merecemos, portanto, a morte. Nenhum de nós está longe desse veredito. Todos nós somos culpáveis. E assim, quando alguém dá asas aos seus desejos carnais, vai viver na prática das maiores perversidades, das maiores corrupções. Mas tem aqueles, e Paulo fala deles no capítulo 2, que buscam na lei a prática da justiça e lutam para viver de acordo com a lei. E então se tornam mestres. E eles se tornam para si mesmos, cultuando a sua própria santidade, cultuando a sua própria justiça, cultuando a sua própria retidão. Lutam para conquistar o favor de Deus através da prática das obras, da prática da obediência à lei. Mas todos nós bem sabemos que por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós lutemos para vivermos longe do pecado, por mais que nós tentemos praticar a lei de acordo com o nosso próprio esforço, com a nossa própria capacidade, ao fim de tudo nós concluímos que somos pecadores culpados e que não alcançamos o alvo.
Como disse o pastor Caio semana passada, mesmo aquele desejo, o sentimento mais nobre do amor, ainda em nós é um amor egoísta, é um amor cheio do desejo de posse. Os nossos melhores atos são cheios de maldade e de corrupção. E o apóstolo Paulo diz que todos são indesculpáveis perante Deus. Mesmo aqueles que lutam com todas as suas forças para viverem longe do pecado, e fazem isso de acordo com seu próprio esforço, com sua própria capacidade, pensando que através de si próprio, desse esforço, podem alcançar alguma coisa, não alcançam nada diante de Deus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai concluir que, portanto, nenhuma pessoa, ninguém, mesmo aquele mais, entre aspas, santificado, aquele que procura viver na prática mais correta da lei, todos, absolutamente todos, ninguém tem vantagem nenhuma em relação a qualquer outra pessoa diante de Deus, porque todos são culpados perante Deus. Não há um justo, um sequer, e não haverá nenhuma boa ação, não haverá nenhuma retidão moral, não haverá nenhuma prática das boas obras, não haverá nenhuma obediência à lei que possa nos recomendar a Deus. E o capítulo 3, versículos 19 e 20, Paulo conclui exatamente isso. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Todo mundo esteja sob o juízo de Deus, toda a boca se cale diante de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, e nós discorremos amplamente sobre isso na última mensagem. Por fim, depois de tanta notícia ruim, de que aqueles que vivem na perversão do pecado, entregues às suas paixões, bem como do outro lado, no outro extremo, aqueles que lutam com todas as suas forças para vencerem, mortificarem o pecado na sua carne e conquistarem pela obediência, pela retidão própria, pela justiça própria, a graça de Deus, todos falham. E todos estão perdidos, todos estão debaixo do juízo de Deus, e todos sejam declarados culpáveis. Mas a notícia boa vem a partir do versículo 21 do capítulo 3, quando Paulo fala: mas agora se manifestou uma justiça. Deus seria totalmente justo se nos destruísse e derramasse sua ira sobre nós. A ira de Deus é justa porque somos pecadores. E Deus manifestou a sua justiça, não mediante obras da lei, mas pela fé. Uma justiça que provém da fé em Jesus Cristo. E ele começa a dizer exatamente sobre isso, que fomos justificados gratuitamente, por sua graça. Merecíamos a morte, recebemos a vida. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. No presente, diz o verso 26, ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo, condenando o pecado, como deveria fazer, e justificador daquele que tem fé em Jesus. E o apóstolo Paulo, então, vai concluir o capítulo 3, dizendo que não há, portanto, nenhum motivo de orgulho, de presunção, da parte de quem recebe esta justificação. É ato da graça de Deus, é bênção, é graça, é favor imerecido, é presente, é dom, é doação, não é nada que mereçamos. Portanto, onde que está o orgulho, a jactância? É excluída. Baseado em quê? No princípio da obediência à lei? Não. No princípio da fé, no princípio da graça. Porque diz o apóstolo Paulo, nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Mas se isso é assim, e foi assim que concluímos na última mensagem, se isso é assim, por que tantos de nós vivem
escravizados aos seus pecados, entregues aos seus pecados, vendidos aos seus pecados, e tantos outros vivem numa vida de escravidão religiosa, presunçosa, moral, lutando com todas as suas forças para conquistar o favor de Deus, a graça de Deus, pela obediência à lei e pelo cumprimento de diversos preceitos religiosos, fazendo de todos esses preceitos, de todos esses princípios, até mesmo devocionais, caminhos para adquirir, comprar, conquistar a graça de Deus. O apóstolo Paulo nos diz no capítulo 4, exemplificando com Abraão, o pai da fé, como que todas essas realidades de Cristo adquiridas para nós na cruz, seriam recebidas por nós. É uma questão puramente de fé, de crer, de entregar-se. E Abraão, contra toda a esperança, esperou. Contra todas as possibilidades, ele creu na promessa. Deus lhe havia prometido um filho, e contra todas as possibilidades de o ter, ele acreditou, ele confiou, ele esperou, e foi fortalecido, e deu glória a Deus. Foi dito a ele que daquele filho seria feita uma grande descendência, e mesmo quando Deus pediu aquele filho, ele não teve nenhuma dúvida em entregá-lo, em oferecê-lo, porque crendo na promessa, ele sabia que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque, caso ele concluísse a entrega do filho em sacrifício. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no verso 19: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, preste atenção nisso, meu irmão, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Agora observe, as palavras lhe foi creditado, ou seja, foi creditado a Abraão por essa fé que crê contra tudo e contra todos, que se mantém firme diante de todos os impossíveis, contra todas as possibilidades, esperando contra a esperança. Esta fé de Abraão, esse ato de crer nessa promessa, lhe foi creditado como justiça. E diz aqui, o versículo 1, que essas palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, para Abraão, mas diz o verso 24, mas também para nós, para você e para mim. Aquelas palavras lhe foi creditado, foi dito para mim, foi dito para você, lhe foi creditado mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. De acordo com esse exemplo de Abraão, o que seria então crer nisso que nós acabamos de falar a respeito da morte de Cristo, que satisfez a justiça de Deus e que através da sua morte, pelo seu sangue derramado na cruz, a ira de Deus foi retirada, a ira de Deus foi realizada em Cristo, não havendo mais lugar para a ira, não havendo lugar para a maldição, porque Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa redenção. Então o que significa o receber isso com fé? Concluindo com esse exemplo de Abraão, significa que aquilo que Jesus fez na cruz, de fato eu recebo em meu coração, em minha vida, e vivo realizado nisso, mesmo que contra todas as possibilidades. Contra todas as possibilidades eu não seria salvo jamais, porque todas as possibilidades é de que eu vá direto para o inferno. Mas contra todas essas possibilidades, eu creio na verdade de que aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, de fato aconteceu para mim.
de que aquilo que Cristo conquistou na cruz, Ele conquistou para mim. Eu creio que quando Ele diz que os meus pecados foram cancelados, que de fato os meus pecados foram cancelados, ainda que eu seja afrontado por eles, muitas vezes, durante o dia. Ele disse que Ele levou os meus pecados. Então, se Ele disse e prometeu que os meus pecados estavam cancelados na cruz, como Abraão creu e ficou firme diante de todas as possibilidades, eu também permaneço firme nessa verdade de que os meus pecados estão todos perdoados. Contra todas as possibilidades, eu creio que não há mais ira de Deus sendo derramada sobre mim, porque Jesus retirou essa ira. Essa ira foi toda realizada na cruz. Eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. Por causa dos meus pecados Ele morreu. Para a minha redenção Ele ressuscitou. Eu creio que Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir. E que me receberá para que nós vivamos para sempre com Ele. Isso é verdade. E eu creio nisso, e então eu vivo cada dia baseado nisso. Cada dia que se acorda, se vive acreditando nisso. A cada dia que se acorda, faça como Abraão, que creu e deu glória a Deus. Nós cremos e em nossa vida temos um coração grato por aquilo que nos alcançou. O que revela essa fé, o que revela esse crer nessa verdade e a recepção dessa verdade no coração, é exatamente um coração grato. Um coração agradecido por tão grande bênção. Grande é a tua fidelidade, nós cantamos. Tão grande, incomparável és. Nada é como tu, nada é como Deus. Nós vivemos a cada dia realizados nessa verdade, e então cessam-se as lutas. Diante da cruz de Cristo nós depomos as armas. Diante da cruz de Cristo, aqueles que viviam na prática desenfreada dos desejos da sua carne, entregues às suas paixões, são desmascarados, despidos, são totalmente lavados, purificados e se enxergam diante da cruz de Cristo e veem nela o perdão de todos os seus pecados. Como diz Paulo no capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não há mais guerra, não há mais inimizade. Da mesma forma, aqueles que viviam na luta maluca para conquistar o favor de Deus, que vivem na luta doida para agradarem a Deus pelo seu próprio esforço, observa que não há mais nada a ser feito, tudo está feito, tudo está realizado. E a única coisa a se fazer é descansar e esperar. Descansar e aguardar o dia da nossa eterna redenção. Descansar e continuar caminhando nessa vida como peregrinos que somos, como Abraão era. E como peregrinos, não importam todas as coisas que nos ocorram, jamais duvidaremos, jamais desviaremos os pés da verdade real em nosso coração, de que fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, diz o capítulo 5, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós obtivemos acesso pela fé a esta graça, a graça da justificação. Não somos justos, mas fomos declarados justos. Não somos justos pelo nosso próprio mérito, não somos justos pelos nossos próprios atos, não somos justos pela nossa própria vida pessoal, nós somos justos porque Jesus foi justo e fomos aceitos como justos, declarados como justos, a justiça foi creditada a nós de graça. E estamos firmes nessa graça e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tendo sido alcançados por essa graça, caminhamos aqui nos gloriando nessa esperança de algo muito maior, muito mais extraordinário que acontecerá em nós, através de Jesus Cristo vivendo em nós. Diz o verso 3,
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Observe que quantas coisas extraordinárias acontecem quando nós nos lançamos em fé e recebemos, acalentamos, guardamos em nosso coração, crendo que aquilo que foi feito para nós, crendo que aquilo que Jesus conquistou na cruz, de fato Ele conquistou para nós, e então pela fé eu recebo isso. Eu recebo a justificação, eu recebo a purificação dos meus pecados, eu recebo a certeza de que todos eles estão cancelados, eu recebo a certeza de que estarei para sempre com Ele, e mais do que isso, o amor dEle é derramado em meu coração. O que mais nós precisamos? O amor dEle é derramado em nosso coração, meus irmãos, e isso muda tudo. Pelo Espírito que Ele nos concedeu. O Espírito habita em nós. Quando cremos, Cristo habita em nós. O Pai habita em nós, em nossa vida, em nosso ser, em nosso coração. Assim já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E o amor dEle alcança o meu coração. Por isso essa esperança nunca nos decepciona. Podem vir todas as tribulações, não somos decepcionados pelas tribulações, porque o amor dEle está em nós, e nós vivemos como pessoas amadas. Nós nos vemos, nós nos sentimos, nós nos percebemos como amados de Deus. O Criador do universo nos ama. Isso muda tudo, o nosso olhar. Porque qual é a esperança que nós temos? Esperança de vida eterna, nós a temos já em nós. Ainda que ela venha se realizar historicamente, sem pecado, na eternidade com Cristo e na sua volta maravilhosa, hoje nós já temos a vida eterna. Se nós esperamos paz com Deus, nós já temos. Essa esperança jamais decepciona, porque tudo que esperamos em Cristo nós já temos. E esse amor dEle, enquanto caminhamos nesse amor, sabendo-se amados por Deus, e amando a Ele, e amando ao próximo, me diga o que é que mais nós precisamos. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus demonstra, diz o apóstolo Paulo nesse capítulo 5, o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. E ele continua dizendo que tendo sido justificados, tendo sido reconciliados, tendo sido feita a paz entre nós e Deus, nós somos salvos da ira. Não resta mais ira sobre nós. A ira já foi. Estamos salvos da ira. Totalmente. Mas alguém pode pensar, deve haver alguns pecados que não são cobertos por esta graça maravilhosa. Deve haver alguma prática, talvez a pedofilia não possa ser coberta. Talvez um assassino, talvez um Hitler da vida. Talvez pessoas que têm pecados que nós consideramos extremamente graves, ou talvez você pense, não, eu não posso receber essa graça, eu não sou digno. Sim, digno de fato, ninguém o é. Que pecado pode ser coberto com essa graça? Nesse capítulo 5, a partir do versículo 12, Paulo vai dizer que assim como a morte entrou no mundo através de Adão, a vida, a graça, a salvação vieram por intermédio de Jesus. E no versículo de número 18, ele diz, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Olha só, um ato de transgressão de Adão e Eva resultou na condenação
de todos os homens. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Olha o verso 17, voltando um pouco atrás. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Eu amo quando o apóstolo Paulo traz esses superlativos, essas que parecem ser redundâncias, mas não é nada mais do que palavras enfáticas para descrever algo que não existem palavras para de fato descrever. Paulo poderia utilizar muitos outros superlativos, muitos outros adjetivos, muitas outras comparações, muitas outras repetições, e mesmo assim não conseguiria trazer a grandeza e a profundidade dessa realidade. Por isso ele diz aqui de imensa provisão da graça e da dádiva da justiça. Qual é a provisão da graça? Qual é o limite dessa provisão? Imensa provisão da graça e da dádiva da justiça. E no versículo seguinte, versículo 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Presta atenção nisso aqui. A lei, as ordenanças, os mandamentos, todas as demais regras que provêm de toda essa existência humana sobre a terra e que vamos acumulando regras sobre regras comportamentais e tantas outras coisas que somos levados a obedecer, tudo isso, a lei serve apenas para ressaltar o pecado, a transgressão, para apontar o dedo para a gente e para dizer, somos desgraçados, pecadores, pervertidos e perdidos. Perdido estou sem ti, Senhor. Mas diz aqui o verso 21, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Ou usando uma outra tradução, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Onde abundou o pecado, superabundou o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu pergunto, qual pecado não é coberto por essa graça? Não há pecado que não seja coberto. Qualquer pecado é coberto por essa graça. Qualquer pecador pode ser alcançado por essa graça. Não importa quão pervertida uma pessoa seja, não importa quantos atos pecaminosos ela tenha cometido, não importa se esses atos são constantes e graves, profundos, terríveis, essa graça abunda muito mais, superabunda, transborda, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, não há ninguém que possa ser alcançado. Eu não sei se você talvez pense que você tem tantos pecados, que você tenha tantos erros, cometa tantas transgressões, que não possa ser alcançado por essa graça de Deus. Mas saiba que a imensa provisão da graça de Deus alcança qualquer pecador, não importa se ele tenha cometido aquilo que chamamos de multidão de pecados. Isso é evangelho, boas novas. Não precisamos mais viver escravizados aos pecados, porque Jesus os levou na cruz, e não somos mais escravos do pecado. Não precisamos mais tentar bancar a nossa santificação, não precisamos tentar bancar a graça de Deus em nossa vida, porque isso é desnecessário, porque Ele fez isso por nós, e a graça dEle é suficiente para perdoar, para apagar, para cobrir qualquer dos nossos pecados e a qualquer pecador. Muito bem. E você fala, que coisa maravilhosa. Se é assim, então, eu vou viver no pecado. Se é assim, eu vou soltar a franga, eu vou pegar todas e todos, eu vou ser desonesto, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou viver a minha vida dissolutamente como eu quiser, cometendo todos os pecados, porque afinal de contas,
Afinal de contas, a graça é abundante, é superabundante. A graça de Deus transborda, há uma imensa provisão de graça. Então eu vou viver no pecado. Não é bem esse o pensamento de muita gente. E o apóstolo Paulo no capítulo 6 vai tratar exatamente disso. Viveremos no pecado? Nós, os que para ele morremos? E ele responde, de modo algum. Como? Como viveremos no pecado? Nós que morremos para o pecado. Observe uma coisa, Paulo não está dando uma ordem para que morramos para o pecado. Ele está declarando uma verdade. Em Cristo, nós morremos para o pecado. E essa verdade, com o amor de Deus derramado em nosso coração, é totalmente incompatível com a vida no pecado. Portanto, o apóstolo Paulo diz, nós morremos para o pecado. Portanto, se nós morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E um pouquinho mais à frente, versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Uma vez que essa verdade alcança nosso coração, a verdade do Evangelho, a graça do Evangelho, a graça da justificação, o amor de Deus é derramado em nosso coração, e esse amor de Deus derramado em nosso coração produz o fruto do Evangelho, que não é coerente, não é compatível com o pecado. Por isso somos convidados a considerarmos-nos mortos para o pecado, como de fato em Cristo nós somos. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Nós somos pecadores, livres do pecado por causa da graça de Cristo. Os nossos pecados estão perdoados. O fruto disto não é vida em pecado para que a graça seja mais abundante. O fruto disto é vida na presença do Senhor, em gratidão, em submissão, em desejo de estar na presença dEle, em desejo de obedecer-lhe os mandamentos, obedecer a sua palavra. E isso não é por esforço, é apenas a realização de algo que já está dentro do nosso coração com a semente do Evangelho que é plantada nele. E o apóstolo Paulo diz isso no verso 20, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram? Então, das coisas das quais agora vocês se envergonham, o fim delas é a morte. O pecado nos mata, o pecado faz mal à nossa alma, o pecado corrói, o pecado destrói. E aquele que está com Cristo não tem prazer nenhum no pecado. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, Paulo não está dizendo, libertem-se do pecado. Ele está dizendo, agora que vocês foram libertados do pecado, Ele nos libertou e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Sabe qual é o fruto que colhe quem anda com Cristo? Não é fruto do pecado, é fruto de santificação. Porque a semente do Evangelho plantada em nosso coração não vai produzir algo que seja incoerente com essa semente ali plantada. Portanto, a verdade daquele que anda com Cristo é a verdade que se vê pecador, que se reconhece pecador, que despido diante dessa cruz, diante dessa graça, olha quão imerecedor é. Mas ao mesmo tempo, vai sendo produzido dentro dele frutos do Evangelho. De tal forma que os frutos do Espírito vão se verificando na vida dessa pessoa e gradativamente, andando com Cristo, desejando Cristo, amando Cristo, louvando a Cristo, sendo grato a Cristo, glorificando a Cristo e buscando a Cristo e seguindo a Cristo. Ela terá uma nova vida que se renova a cada dia. Inclusive o apóstolo Paulo, quando fala sobre aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, ele usa dois verbos importantes nesse momento. Quando ele fala as coisas antigas já passaram, significa já passaram de uma vez por todas. Em Cristo nós morremos.
Em Cristo nós somos crucificados para o pecado. Em Cristo o pecado morreu para nós. Mas eis que se fizeram novas, significa que continuam sendo feitas novas, renovada a cada dia. O fruto do Evangelho em nós é a santificação. Portanto, aquele que foi alcançado por essa graça, vive na prática da retidão, tendo no pecado algo triste, que não se deseja, que não se quer, que não se busca, ainda que por ele sejamos afrontados. E para já caminharmos para a conclusão, capítulo 7, Paulo compara isso com um casamento. E diz que a lei morreu para que nós estivéssemos livres dela para nos casarmos com Cristo. Queiramos ou não, estamos casados com Cristo. E isso é um prazer da nossa alma, que Ele nos deu. E que nós simplesmente recebemos de graça. Somos de Cristo. Estamos casados indissoluvelmente com Ele. E digo uma coisa para você, não tem divórcio. Porque se eu desejar me divorciar de Cristo, Ele não se divorcia de mim de jeito nenhum. Se eu corro dele, ele corre para mim. Ele não me deixa de jeito nenhum. Estou casado com Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz no capítulo 7, mais à frente, que o pecado habita em nós. Nessa caminhada, nessa peregrinação, nós vamos viver afrontados pelo pecado. Aquilo que eu quero, isso eu não faço. O que eu não quero, eu faço. E ele conclui: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo. Enquanto caminhamos aqui, nós caminhamos na certeza daquilo que Cristo realizou e que é para sempre. Mas nessa caminhada aos tropeços por causa da nossa natureza pecaminosa, a cada dia nós nos deparamos com a verdade que Paulo fala no capítulo 8, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você prestou atenção nisso? Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em Cristo nós somos libertos da lei do pecado e da lei da morte, trazidos para a lei da santificação, da retidão e para a lei da vida eterna. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, porque a carne é fraca, vendida ao pecado, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Aquilo que era impossível a nós, Jesus fez. Isso é evangelho. Isso é boa nova. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que acontece com aqueles que assim recebem essa graça pela fé, é que o Espírito que habita neles, diz o verso 15, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem. Não há o que temer. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Papai. É assim que chamamos a Deus, Papai. Jesus nos diz para nos tornarmos como crianças. Nós somos adotados como filhos, por Deus. E pelo Espírito, nós podemos falar com Ele e chamá-lo de Papai, sem medo. Sem medo nós podemos nos aproximar diante do trono da graça, com coração sincero, sem cera, sem fingimento, sem máscaras, do jeito que somos, porque os nossos pecados foram lavados na cruz, e Ele nos recebe na presença dEle. Quantas pessoas eu já encontrei que temem falar com Deus por causa dos seus pecados? Quantas pessoas que não oram mais porque cometeram muitos erros, e não sabem que há uma imensa provisão da graça, e que eles podem clamar a esse Deus, Papai, pelo Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o apóstolo Paulo diz isso aqui também no capítulo 8.
O próprio Espírito, diz o apóstolo, testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Para concluir, por favor, abra sua Bíblia, se puder, em Romanos 8, versículo 31. Estávamos falando sobre a nossa relação com os nossos próprios pecados e a ira de Deus, a nossa atração e repulsa, nosso amor e ódio ao pecado, a nossa luta pessoal para nos vermos livres dele e conquistarmos o favor de Deus, ou então a nossa vida desenfreada na prática do pecado. Olhe só esse versículo 31 de Romanos 8. Que diremos, pois, diante destas coisas? O que nós diremos diante de tão grande salvação? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo não está falando aqui de nada que dizem por aí, das conquistas humanas, terrenas, temporárias, passageiras, de prosperidades e tantas outras coisas mais do ego. Que se Deus é por mim, quem será contra mim? Paulo não está falando nada disso. Paulo está falando de vida. Paulo está falando de coração, de alma, de relação com Deus, de vida eterna, de morte eterna. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Agora preste atenção, meu irmão. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Me diga uma coisa. Você tem muitos pecados pelos quais você poderia ser acusado diante de Deus, não tem? Eu tenho. Eu tenho muitos pecados pelos quais eu poderia ser acusado diante de Deus. E Paulo nos pergunta aqui: quem que fará alguma acusação? Ninguém, pois é Deus quem os justifica. Ora, se o próprio Deus me justifica, me aceita, me recebe como justo, eu não sendo justo, quem é que pode me acusar diante de Deus? Anjos, demônios, o diabo, outras pessoas, quem pode me acusar? Ninguém pode me acusar. Não há pecado meu que possa ser levado à presença de Deus como acusação contra mim, porque em Cristo todos os meus pecados foram cancelados. Não há mais acusação. A acusação foi retirada. E quem os condenará, diz o apóstolo Paulo? Quem os condenará? Ninguém pode condenar-nos. Ninguém pode te condenar, nem diante de Deus e nem diante de ninguém. Mas espera aí, se isso é verdade perante Deus, por que é que você e eu sofremos tanto quando nós somos condenados pelos nossos semelhantes? Por que que nós sofremos tantas angústias, depressões, ansiedades, tristezas, amarguras, quando nossos semelhantes nos acusam e nos condenam? Se diante de Deus nós estamos justificados, se não há nenhuma acusação contra nós, se ninguém pode nos condenar perante Deus, e se Ele nos aceita, Ele nos recebe, por que que nós não vivemos em paz em relação a todos os nossos pecados, quanto a tudo que os outros dizem contra nós? Deixemos que digam, deixemos que acusem, deixemos que apontem o dedo, deixemos que falem mal de nós, deixemos que divulguem mentiras, deixemos que façam fofocas a nosso respeito, deixemos que falam o que quiserem, deixemos que se percam com suas próprias palavras, com as suas próprias acusações, porque o que importa é a verdade daquilo que nós somos diante de Deus.
e que nós vivamos então em paz com Ele, sabendo que a nossa esperança não nos decepciona e que haverá um dia em que estaremos diante dele, resgatados, lavados para sempre, e que não mais seremos afrontados pelo pecado que nos ataca, que nos acomete, que nos envergonha tantas vezes. Ninguém nos condenará, pois foi Cristo Jesus quem morreu e mais quem ressuscitou, e que está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não, nada poderá nos separar do amor de Deus. Verso 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê nisso? Crê mesmo? Mesmo que você não tenha dito amém, você crê e diz amém de verdade em seu coração. Essa é uma verdade para nós vivermos baseados nela, e não apenas para declararmos como teoria, como teologia, aquilo que Cristo fez na cruz, nos reconciliando com Deus. Não é teoria para ser discutido nos bancos das igrejas, nas escolas dominicais, que não se cansam em falar dessas coisas apenas como teoria. É para ser recebido no coração, ainda que não se entenda as palavras, mas se entenda pela fé a verdade que cresce aqui dentro, sem que você saiba como isso acontece. E cada vez você amará mais a Jesus, e cada vez mais perceberá o amor dele por você. Que seja assim para mim e para você, meu irmão. Dá para nós cantarmos de novo aquele cântico, tua fidelidade é grande? Vamos ficar em pé. Tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, querido Deus, grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, querido Deus, grande é a tua fidelidade. Ó Deus, nós louvamos o teu nome porque a tua fidelidade é grande, Senhor. Nós exaltamos o teu nome pela grande salvação que o Senhor nos deu gratuitamente, pela cruz de Cristo, pelo sangue derramado em nosso lugar, em favor de cada um de nós. Obrigado pelo amor do Senhor derramado em nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos recebe como filhos. Obrigado porque o Senhor nos justifica, nos reconcilia e nos permite estar na tua presença em paz,
pacificados, sem temer a tua ira, sem temer que seja feita justiça sobre nós, porque a tua justiça foi feita em Cristo, e nós exaltamos, adoramos, glorificamos o teu nome e te agradecemos por essa grande bênção. Obrigado a Deus pela certeza de que não há nenhuma acusação contra nós perante ti. Obrigado porque não há nenhuma condenação contra nós, e Cristo está diante de ti e intercede por nós. Obrigado, Jesus, por interceder por nós, porque nós nem mesmo sabemos orar como convém, mas o teu Espírito também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Receba-nos, ó Pai, na tua presença. Nós nos aproximamos de ti com sincero coração, depositando diante de ti a nossa vida, as nossas tristezas, as nossas angústias, os nossos pecados. Nós sabemos, ó Pai, que tantas vezes nós temos sido afrontados e entristecemos o teu coração com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados. Mas, ó Deus, reconhecemos que somos miseráveis, mas diante de ti nós reconhecemos também que somos pessoas tão especiais, amadas pelo Senhor. Ajuda-nos a vivermos assim a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai, a cada momento nos vermos como teus filhos, adotados, amados, recebidos. Ajuda-nos a cada dia entendermos que somos alcançados pelo Senhor com grande amor, porque poderia ser que pelo bom alguém se ousasse morrer, mas o Senhor morreu por nós, sendo nós pecadores. Derrama essa graça em nosso coração, para que vivamos como pessoas livres, para que vivamos como pessoas livres do pecado, para que não sejamos escravizados a eles, para que vivamos livres, ó Deus, das acusações dos nossos semelhantes, ainda que elas venham contra nós, que ela não nos afete, ó Pai, porque nós sabemos que nós não somos acusados perante o Senhor. Ainda que sejamos condenados pelos nossos semelhantes, ajuda-nos a viver a cada dia como pessoas sobre as quais nenhuma condenação há. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos livres, livres para o Senhor, livres de nós mesmos, livres dos outros, e também livres para servir ao outro, livre para amar ao outro, livre para não acusar ao outro, livre para não condenar o outro, livre para receber, livre para abraçar, livre para acolher, livre para podermos atender a todos com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma recepção, sabendo que a tua graça é abundante, superabundante, para cobrir qualquer pecado e qualquer pecador. Assim, ó Deus, nós nos entregamos a ti. Assim nós entregamos toda essa comunidade aqui reunida, e aqueles que nos assistem pela TV, confiando que o Senhor realizará esta boa obra em nós, assim como o Senhor a começou. Grande é a tua fidelidade, é grande tua fidelidade, incomparável é. Que essa seja uma semana de grandes bênçãos na sua vida, viu? Até mais.